Mas eu volto a dizer, o discurso é exatamente o mesmo discurso. O discurso contra o fascismo da extrema-direita, o discurso do Elon Musk está por trás dessa rede. A revolta com Elon Musk é pelo motivo que todos nós já sabemos. Por que o Elon Musk se tornou um arqui-inimigo tanto do Maduro quanto do Alexandre de Moraes ou do Barroso e de quem quer que seja do próprio Lula? Porque o X resolveu romper o acordo que existia desde as eleições americanas de 2020 de censura. Então nós tivemos a oportunidade, por exemplo, em casos recentes, né, tanto no caso do atentado ao Donald Trump, quanto agora nas eleições da Venezuela, de ver o que está acontecendo. E a gente está vendo que o bicho está pegando na Venezuela. A população, graças ao X, né, a população tá puta nas calças. Né? Parece que, sei lá, eles foram, não sei se soa familiar para vocês no Brasil, né, pra gente no Brasil, que parece que a população foi às ruas protestar e cometeu até atos de vandalismo. Bota o vídeo aí, Pedro. Nego puto nas calças. E essa imagem, obviamente, né, lembra muito a queda da estátua do Saddam Hussein no Iraque e aí a estátua do Chávez, mas a gente não tem como crer que o povo venezuelano tenha meios de efetivamente derrubar o governo Maduro. Não há meios, mas há uma revolta popular. E é claro que você tem que fazer uma semelhança disso que está acontecendo com o 8 de janeiro ou o 6 de janeiro. Não é uma mera coincidência. Porque a reflexão honesta que deveria estar acontecendo nos jornais, e o Ministério Público ficou muito revoltado quando eu disse na Jovem Pan, apesar de eu ter condenado e ter chamado as pessoas do 8 de janeiro de estúpidas na forma como elas estavam caindo numa armadilha, né, que obviamente se mostrou realidade depois. Eu simplesmente tive a felicidade de saber que era uma armadilha antes, por acompanhar a política americana, mas o Ministério Público ficou revoltado com o fato de eu ter dito que eu compreendi a revolta daquelas pessoas. E eu convido você que está me assistindo honestamente a se manifestar no chat, nos comentários, como deveria reagir a população de um país diante de um roubo flagrante das suas eleições e com total, depois de perder completamente a confiança nas suas instituições. Respondam honestamente, como deve reagir uma população diante de uma situação dessa? É para ficar parado? É para sentar em casa e choramingar? Ou é para ir para as ruas protestar? E às vezes os protestos até saem do controle e chegam ao estado que a gente viu aqui de vandalismo. E eu publiquei, por exemplo, no meu X, está lá, falando do X, é por isso, de novo, por isso que é o arqui-inimigo do Alexandre e do Maduro, né? O arqui-inimigo dos ditadores, o arqui-inimigo do Xi Jinping, que também baniu o X na China, ou do Kim Jong-il, que baniu na Coreia do Norte. Mas eu publiquei no meu X uma pesquisa que mostrou que o percentual de venezuelanos que desconfiam do seu sistema eleitoral é praticamente idêntico ao percentual de brasileiros que desconfiam do seu processo eleitoral. Ali, na faixa dos 30 e poucos, 40% da população do Brasil não confiam no seu sistema, pesquisa da Atlas Intel, e a mesma coisa, o número parecido da população venezuelana. O grau de pessoas que confiam e aprovam o trabalho do Supremo Tribunal Federal no Brasil hoje está chegando abaixo dos 2 dígitos. 13% da população, se não me engano. Então, quando você chega a esse estágio, você repara, olha, a população tentou se manifestar democraticamente nas urnas.
E foi um festival, nós vimos aqui um monte de gente impedida de votar, uma falta de transparência completa no processo eleitoral, e aqueles que controlam o processo dizem, não, nosso processo é maravilhoso. Nós temos aqui, nós somos exemplo para o mundo inteiro. Nem o Brasil é tão bom quanto a gente. Como deve reagir uma população que se encontra nessa situação? Ora, eu vou fazer um paralelo com os Estados Unidos, então se vocês não querem que eu faça paralelo no Brasil. A população recorreu à justiça nos Estados Unidos. É mentira, é falso, é fake news de que o Donald Trump foi derrotado na justiça duas vezes. A maioria dos processos, como o fatídico processo da Suprema Corte, os tribunais se recusaram a olhar os casos. Então você tinha uma população que, graças às redes sociais, se fosse antes das redes sociais, na época que o Alexandre dizia que eram os tempos áureos, ninguém ia ter visto o que estava acontecendo na Pensilvânia, ninguém tinha visto o que tinha acontecido em Fulton County, ninguém tinha visto o que estava acontecendo no Arizona, ninguém tinha visto as imagens das caixas sendo colocadas, o 2000 News não tinha saído, ninguém tinha visto o que tinha acontecido antes das eras das redes sociais. A imprensa tinha determinado que o ganhador era o Biden, e ninguém, que estava, aliás, em um ótimo estado mental, como sabemos, né, não estava nada senil. Então, antes da internet, todo mundo ia acreditar que estava tudo uma maravilha. Mas depois da internet, você tem uma massa da população que nós estamos falando de dezenas ou talvez uma centena de milhão de pessoas. Dezenas e dezenas de milhões de pessoas que não confiam no seu sistema. Essas pessoas olham e veem a imprensa escarrando na cara delas. A imprensa, no caso da Venezuela, é a imprensa oficial. Eu não vejo nenhuma diferença entre a imprensa oficial da Venezuela e a Globo News. Absolutamente a mesma coisa. Talvez a Globo News esteja mais à esquerda do que a imprensa oficial da Venezuela. O discurso é o mesmo. Elon Musk está por trás de tudo, o atentado do Trump foi fajuto, os imperialistas, fascistas, de extrema direita, aliança global, o discurso é a mesma coisa. Então essas pessoas, em vez de reconhecerem qual é a situação e falarem assim, pô, vamos ter uma discussão, vamos ter um painel, como a Jovem Pan chegou a fazer. Olha, tinha pessoas lá que acreditavam, tinha pessoas que não acreditavam, vamos ter um painel e vamos ter uma discussão, vamos fazer as perguntas para as autoridades, etc, etc. Não, a imprensa dos Estados Unidos, a imprensa do Brasil e a imprensa da Venezuela, todo mundo não, foi uma maravilha. Isso aí, quem desconfia é negacionista eleitoral. Então, a população só tem como reagir dessa forma que a gente está vendo. E eu digo que é uma forma estúpida, e disse que era estúpida no 8 de janeiro, não por não ser legítimo sentimento, mas por ser claramente uma armadilha. Se você não dispõe dos meios, você está se colocando numa situação de vulnerabilidade. Eu sempre falo isso. Uma boa parte de eu poder falar o que eu estou falando é porque eu estou dentro de um país livre. Se eu estivesse no Brasil, eu ia ter que fazer que nem fez o Fiuza, por exemplo, que teve que se calar. Senão morre jogado num calabouço. Soldado que sai correndo na frente da metralhadora, ele não é herói, ele é estúpido. Então, a Bíblia fala, a gente ser inocente como a pomba, mas prudente, esperto como a serpente. A prudência é a virtude cardinal. Porque a consequência disso, a gente viu no Brasil, é mais truculência estatal, que agora vai chamar esses protestos de, vocês já sabem, golpe de Estado e ameaça à democracia. Com direito a endosso dos militares. Não é brincadeira. Realmente endosso dos militares. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas. Os fascistas da direita extrema. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Essa frase poderia ter saído da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou do comandante do Exército do Brasil. Está apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo.
nuevamente, y junto a él el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Há um golpe em curso e o Maduro é o salvador da democracia, o protetor da democracia. No Brasil foi o Alexandre. É golpe. Quando foi que a gente ouviu isso antes? Eu já expliquei, golpe de Estado para a esquerda é qualquer coisa que os tire do poder. Vocês acham que o general Tomás Frajola, comandante do Exército Brasileiro, não sentiu uma invejinha desse cara aí, sei lá que é o nome desse Zé Porra aí, da Venezuela, que foi lá e tudo colocado pelo Maduro, assim como o general Frajola, completamente incompetente, desacreditado para a função que tem, foi colocado lá pelo Alexandre. Talvez as nossas Forças Armadas não tenham chegado a uma postura tão ativa, porque de fato falta altivez às nossas Forças Armadas, mas passivamente o resultado foi o mesmo. Eu estava vendo uma entrevista do meu mestre de jiu-jitsu, Pedro Valente, no ConnectCast. Aliás, recomendo muito para quem gosta de jiu-jitsu. E ele falando o seguinte, que o pai dele ensinava para ele que, eu vou parafrasear aqui, acho que citando algum jurista alemão, o que é sempre perigoso, mas dizendo o seguinte, que basicamente dizendo o seguinte, aquele que tolera uma injustiça é pior do que aquele que comete uma injustiça. Porque o que comete uma injustiça, às vezes, pode não saber, etc. Mas o que tolera, ele está vendo aquilo, ele está aceitando aquilo. Então o pecado, né, como a igreja separa, né, o pecado da comissão e o pecado da omissão. Os dois são pecados. Então, talvez tenhamos Forças Armadas com níveis diferentes. E até o próximo Paulo Figueiredo Show. E não deixa de marcar o seu like e se inscrever no canal se você não inscreveu, e se inscrever no meu novo perfil na rede do Elon Musk, que eu quero chegar a pelo menos 100 mil pessoas em breve. Até a próxima.